faz você, nessa estrutura toda, respeitado... Podia ter ficado lá, não podia? Sim, podia. Tinha mais um ano lá de mais contrato. um ano de contrato. Podia jogar mais tempo na Série A. Uhum. Resolve aceitar a proposta do Vasco, cheio de problema, salário atrasado pra caramba. Ninguém tá falando aqui da instituição, do tamanho. Né? O Vasco é gigante. Mas a gente tá falando aqui de estabilidade. O Anderson estava num time totalmente estável. Nem sonhava. Acho que se o salário... se o mês vencesse domingo, ele recebia na sexta. É isso mesmo. Então, como é que você deixa tudo isso por uma equipe que, por maior que seja, você vai para lá? Eu imagino o que tu vai dizer, mas eu gostaria que você dissesse. A minha esposa até se assustou, né? Porque ela deve estar assistindo a gente aí. Ela falou, tá maluco? Não dá pra ir não. Não dá pra arriscar não, assim não. E aí, ela falou? Falou, não tem como não, pô. Porque, pô, tá louco, você vai perder essa estabilidade que você tem aqui, mais de 100 jogos no clube, jogando aqui tranquilo. Aí eu falei, eu fui convocado, amor. Fui convocado. Tu falou? Foi convocado? Fui convocado, eu não consegui... Em nenhum momento eu pensei em falar não. Quem te convocou? Zé Ricardo. Zé Ricardo e o Carlos Brasil. Primeiro foi meu empresário, Maurício Nassif. Maurício falou, você quer ir pro Vasco? Isso aconteceu quando? Eu tava Tu fala sorrindo, tu fala com alegria. Pô, eu realizei meu sonho, Fernando. Pô. Realizei meu sonho, pô. Até porque um dia eu sonhei em jogar no Vasco, no profissional. Tu passou 2 vezes por lá e morei ali, pô. É isso. Não, eu sonhava, irmão. Eu sonhava. Quando eu sentava ali naquela arquibancada ali, onde fica o alojamento ali da torcida, sim, eu sonhava em um dia jogar no São Januário lotado, pô. Ver a torcida cantando lá. Eu sonhava, irmão. Eu sonhei um dia jogar com a camisa do Vasco. Sonhei. E aí... Mas assim, eu não imaginava que ia acontecer naquele momento, não. Tava em Toronto, na casa da minha cunhada, de férias. E aí... Toronto, lá no Canadá. Lá no Canadá. Não, porque tem... A Mayara, ela mora perto do Canadá, entendeu? Ela mora em Queimados. Dá uma... Entre o Canadá e... Ela é a Mayara Belmonte, entendeu? Aí falei, cara, será que é o Toronto? Será que tem algum Toronto por aqui? Mas é só pra saber. Tu tava em Toronto, no Canadá, tava e tu recebeu... Lá de boa. Aí o Maurício falou, tem uma possibilidade de você ir pro Vasco na Série B. Você quer? Falei, rapaz, eu comecei a ficar agoniado, mano. Eu falei, que jeito? Qual que é o jeito? O que eu tenho que fazer, mano? Aí o Zé Ricardo me ligou, falando do que ele tava pensando, do que ele tava planejando. Carlos Brasil também, que eram os dois que estavam à frente do projeto, da montagem, que, igual ele falou no podcast, que ele nunca recebeu tanto não na vida dele, igual ele recebeu naquele ano pra montar o time, mano. Isso. Porque eu acho que eu vinha no 2º ano consecutivo na Série B. Isso, é bom a gente falar isso também. Que era bastante, já vinha com bastante dificuldade. Isso. E aí ele falou que... E eu rapidamente falei, eu vou. Só que nisso aí eu tinha mais um ano de contrato. E o Cuiabá não queria me liberar. Pô, é óbvio que não ia te liberar. Falei, pô, a gente tá com conta com você aqui e tal. Falei, pô, irmão, isso é um sonho meu, cara. O que eu tenho que fazer aí pra poder... Você contrata outro zagueiro aí, mas deixa eu ir realizar esse sonho aí, cara. Eu preciso abraçar essa oportunidade. Conversando com o dono lá. Aí nisso ainda morreu um dinheiro, né, pra sair. Tive que pagar. Você teve que deixar um dinheiro lá pra sair? Tive que pagar 150 mil. Indenização da cláusula contratual. Beleza, mas quem tem que pagar é o clube, não é ele. Aí a gente fez um bem bolado, tive que pagar e paguei. Não, vou pagar que eu tenho que... eu tenho que dividir lá uma porrada de vezes lá, mas paguei, cumpri tudo certinho. E pra assinar quantos anos com o Vasco? Eu assinei 1 ano com opção de mais um se subisse. Caralho, tá maluco. Aí, irmão, eu falei, não. Aí eu falei, pô, velho, consegui sair bem lá pro clube, ajudei o clube pra caramba nesses anos que eu fiquei lá, saí bem com todo mundo, venci, saí vitorioso do clube. Claro, pô. Deixei meu nome na história lá do clube, então assim, pô, e é muito bacana isso. E aí o Vasco foi a realização, igual eu te falei, a realização de um sonho, irmão. De um sonho mesmo de... Pô, o Vasco devia estar com o salário atrasado de todo mundo. Tava, muito.
Muito. E tu sai de Cuiabá, chega no Vasco. O Vasco ainda não tinha um CT. Tinha aqui. Já tinha um CT aqui já? Já tava aqui. Já tava com CT já? Já. Tá. Então tô falando. Mas assim, o Vasco pode ter todo o seu defeito de questão financeira e tudo mais. Mas hoje as pessoas que trabalham ali não te deixam faltar nada, mano. Em termos de estrutura, sabe? Sim. De gestão de pessoas, de humano, de saber o que você precisa, de tentar de qualquer jeito te deixar confortável para você trabalhar. Lá no Vasco, por mais que tenha todas as dificuldades, devendo a isso, aquilo, nunca faltou nada pra gente, irmão. Pelo contrário, os caras sempre buscavam melhora. Sempre buscavam melhorar. Sempre buscando melhorar, mesmo com todas as dificuldades. Então isso aí contagiou quem chegou, pô. Chegou eu, chegou o Raniel, chegou o Edmar, chegou o Quinteiros, Thiago Rodrigues. Sim. E a gente, mano, a gente tem que fazer diferente, irmão. A gente não vai aqui ficar aqui choramingando, não. Isso é bom. A gente vai ficar choramingando. E Porque você chegou no início do ano? Cheguei no início do ano. Já chegou pro Carioca. Pro Carioca. Cheguei já em 2 de janeiro. Aí... E eu agoniado pra voltar de Toronto logo. Falei, vamos embora pro Brasil. Vambora, que eu não quero perder a apresentação. Eu quero estar junto. Vai que dá outra nevada. Vai que os caras levam outro. vai que o avião aí não vai ter avião. E eu agoniado, mano. Você não sabe o que aconteceu, cara. Mas ele tava A minha esposa arrumou uma pra mim, pô. É mesmo? Falou, mano, deu ruim aqui, porque precisava do comprovante de vacina, mano. Um negócio assim pra viajar, de volta. Precisava tomar uma vacina pra viajar. Ah, pô, 22, pô, por causa do Aí, do cara, Covid. a minha esposa, a gente foi fazer o exame na farmácia um dia antes da nossa volta. Aí ela falou pra irmã dela, vamos armar pra cima dele, vamos falar que o dele deu positivo. Ele vai ter que ficar aqui. Irmão, primeira vez que eu xinguei ela, mano. Primeira vez que eu xinguei ela, Fernando. Sai da casinha, mano. Sai da casinha. Mano, sai da casinha, velho. Mexe com tudo, menos com o Vasco. Na moral, esse dia eu fiquei bravo com ela, mano. Fiquei bravo com ela e com a minha cunhada, mano. Sabe? Falei, não, vambora, eu queria antecipar a passagem. Eu falei, não, pô, calma, vai dar tudo certo. Aí ela falou, vamos armar pra ele esse dia aqui do teste. Aí, caraca, elas armaram pra mim, velho. Mas por que essa relação tão passional com o Vasco? Porque tu já era Vasco lá na Bahia? Já, pô. Ah, Desde criança, pô. Desde criança. Desde bebê. Meu pai é vascaíno, meu nome é Anderson porque em 89 tinha um Anderson centroavante. O ano que o Vasco foi campeão brasileiro. Caraca, mano. Que depois virou Sony Anderson. Ah, tá. Era Anderson no Vasco. Eu não sabia que ele tinha jogado no Vasco, jogou, não. Pô. Jogou. Caraca. Aí, minha história começa aí, pô. Minha mãe vascaína. Puta que pariu. Pô, irmão, realizei um sonho. Sou Vasco, pô, desde criança mesmo, de aniversário de 10 anos, um bolo lá de Vasco. Puta que pariu, isso é história muito maneira. Pô. Cara, aí, o Carioca foi bom esse ano? Foi bom, a gente chegou na semi, tinha 2 anos que o Vasco não chegava na semi, a gente tinha um time de Série B, brigando com o Flamengo, aquele Flamengo de 2019. Pô, e 22 o Flamengo foi campeão de... Vendendo o jogo na semifinal mesmo, um jogo duro, contra o Flamengo. Um pênalti polêmico ainda teve na semifinal pro Flamengo. Normal. Já começou o chororô. Não, chororô não, essa palavra não pode. Começou a reclamar. Pô, essa palavra não pode. E aí a gente começou a montar o nosso time, cara. O Zé Ricardo fazendo um bom trabalho. Cara... A gente começou a criar uma identidade com o clube. Vocês começaram a criar uma consistência. Pô, você e o Quinteiros na zaga. Uhum. Pô, o Raniel vindo do Santos, né? Todo aquele problema que ele teve lá no Santos. Trombose. De trombose. É isso aí. Se recuperando também. Eu gostava dele jogando. Nenê ajudando muito. Porra, o Nenê ajudando. Nenê era o nosso cara no time. A bola parada, ele dava umas roubadinhas durante o jogo. Dava normal, né? Ele podia, né? Os caras tinham que correr pra ele, né? Lógico. Ele corria ainda pra caramba, pô. Cara, e ajudava muito. O Nenê foi importantíssimo. Chato pra caramba, mano. Ele cobrava. Cavava falta, porra, implicava brigava com todo mundo. Porra, perturbava a vida do juiz. Era chato. Porra. E ele não deixava a molecada acomodar, mano. Não deixava. Peck, Andrei, Aguinaldo, Marlinho. Essa molecada ele tomava conta, irmão. Pô, e foi o ano que o Andrei arrebentou, né? Tá louco, irmão. Sou apaixonado por esse cara. O futebol dele. Eu falo pra todo mundo, o Andrei vai ser. Logo vai estar entre os 5 melhores do mundo, mano. Jogou muito. Ele vai estar entre os 5 melhores do mundo, volante aí, cara. Ele já é. Do Sub-23 ele já é. Sim.
cara tem 10 gols lá na série, na França, pô. Volante. Ele tá onde? Tá na França. Ele tá em que time? Tá no Estrasburgo da França? Capitão do time. Caraca, maneiro pra caraca, cara. Voando, irmão. Comendo a bola. Pô, E aí, pô, os caras... E ele... E de segundo, né? segundo volante. segundo. O cara pegava, o moleque com 18 anos, pegava a bola lá na zaga e levava até o gol. Eu lembro dessa fase Eu dele. falei, não é possível. Na Série B ele tá fazendo isso, mano. Ele foi importante pra caramba. Tá louco. O time de vocês encaixou, cara. Até a saída do Zé Ricardo, a gente tinha a melhor defesa do campeonato. A gente tinha 14 jogos ali, acho que foi como 7 sem tomar gol na Série B, mano. E aí, quando o Zé saiu, deu uma desequilibrada. Traíram o Zé, hein? Trouxe todo mundo e meteu o pé. Não tinha como ele recusar, não, né? Tinha como ele Tô recusar. sacanagem, a gente adora o Zé, A gente Pegou boa, um dá um contrato beijo lá no pro Zé. Japão. Pô, Não, como é que parceiro. deixa, pô? Não, cara, o futebol brasileiro é esse. Se ele ficaram 7 sem tomar gol. Se ficasse mais 7 tomando gol, ele ia embora daí. Aí, Não, aproveitou o não momento. 7, não. 3. Não, tomando gol, não falei perdendo. Ah, pô. tá. Você perde 3, tá fora. Já vai embora, pô. Ainda mais o Vasco como era nessa Uma época. pressão absurda, irmão. Pô. Isso aí, pô. E aí ele deixou o time bem montado, sabe, mano? Deixou o time bem organizado. Pô, sabe quem assumiu? Mauricinho. Como interino, não foi? Mauricinho? Não, depois o Emílio assumiu como interino ou foi depois? Não, depois. Foi depois, Saiu, né? Acho que saiu, entrou o Mauricinho. Entrou o Maurício. Maurício, vê aqui o Maurício Souza. Sei. Aí depois o Mauricinho saiu e... O Maurício saiu do Flamengo, foi pra lá, né? Uhum. Não foi isso? Foi. Pô, não é muito comum isso. O Maurício saiu da base do Flamengo, Foi, do 20 foi, do Flamengo, foi. pra ir pro Vasco. O que também é meio incomum, né? Ainda mais num time como o Vasco, que precisa de Ainda mais no campeonato que a um gente tava campeonato da jogando. Série B. E ele levou nada contra o Mauricinho, é mais por experiência Não, mesmo, né? experiência, cara? estilo de jogo também, Estilo, competição caramba. pede, né? É. E acho que não deu muito certo, ele foi muito pouco tempo no Ficou Vasco. acho que 3 jogos, 4 jogos. 3, 4 jogos, Aí né? Entrou o Emílio ficou mais uns 5 jogos, eu acho, 6 jogos. Aí no Emílio final, Remília faltando Resenha. 10 jogos, eu acho que chegou o Jorginho. E vocês ainda estavam... Porque vocês criaram uma gordura muito boa, né? Depois perdemos. Depois foi perdendo. Chegaram a sair do G4, não chegaram a sair? Saímos uma rodada, eu acho. Uma rodada do G4. Começamos a brigar com o Sport pela 4ª vaga. Porra, e esse ano, Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Sport. E já tinha Figueirense, eu acho. Chape. Curitiba, Chape. Não, Curitiba não tava, não. Tava não? Tava não. Era Chape. Pô, Iberê, tá você. Pô, tá vendendo. Não, o Curitiba subiu junto com o Botafogo. Foi. Tinha que tirar Botafogo. Botafogo. Ele queria falar. Mas, Ele errou assim, de propósito pra Foi falar uma do da Série Botafogo. B mais difícil da história, pô. Cara, E tinha acredito. 4 clubes gigantes. E o Sport ali também. E quando é que vocês voltaram a chave? Quando foi o jogo que você acha que aquele jogo a gente engrenou de Foi novo? contra o Operário em Ponta Grossa, que o Alex Teixeira fez 2 gols. Caralho, é isso que eu ia fazer, que tu me lembrou. Desculpa. Aham. Como é que foi reencontrar o Alex Teixeira depois de 10 anos, de 200 anos de você terem jogado juntos lá na base do... Cara, como é que foi? Pô, o Alex sempre foi o mesmo cara, mano, desde a base. Sempre Ele é maneiro, esse moleque, né, cara? Pô, coração 1000, um cara querido por todo mundo, cara. Não tem como não gostar dele. Então, assim, parecia que a gente tava... Não teve esse tanto tempo assim que a gente não... Pareceu que tava em 2008 ainda. Aham. Pô, porque assim, ele chegou, já tava, né? Ele veio da China pro Vasco. Sim. E aí eu já tava lá e tudo. Pô, a gente foi bem recebido, aquela festa toda lá, que foi, porra, maravilhoso ter ele ali, mano, de volta. Caraca. E aí ele já era da casa, mano, já... Tá doido, já se adaptou e Rapidinho. no grupo, abraçou todo mundo. Um cara sensacional, Porra, que mano. maneiro. O Alex era fera. Porra, não, tinha que lembrar isso, porque, cara, a vida da bola é sinistra, né, cara? Porra, e vocês se encontrarem no mesmo lugar e com um propósito absurdo, né, cara? Que é recolocar o Vasco na primeira divisão. Aham. Mas fala aí, foi contra o Operário lá em Ponta Grossa? Foi, nesse jogo aí a gente tava perdendo de... Foi 1-0, 1-1. Ou 2-0, não, 2-1. A gente tava perdendo, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, o Teixeira fez 2 gols. 3-2 ganhamos o jogo, mano. Faltando 10 minutos. Essa virada em Ponta Grossa aí que... Foi o jogo que ele entrou no segundo tempo? Ou ele tava jogando? Ele tava jogando. Ele tava eu acho. jogando? Ele tava Porque jogando. Teve um jogo que ele entrou e arrebentou também, eu não me lembro qual foi o jogo. E aí vocês, ali, nesse Foi ali. 3-2, Foi ali que a gente viu, foi agora a gente vai subir. Essa vitória aí foi a vitória que era a vitória do acesso. e como vocês reagiram dentro do vestiário a cagada que deu contra o Sampaio. Sampaio? Não, cara, eu tava vendo o jogo. Tá louco, irmão. Eu tava vendo aquele jogo.
Cara, assim, não dá pra falar que é impossível porque aconteceu. Não, Mas, cara, como você, é que... Irmão, você imagina pra mim, que foi eu que fiz o primeiro gol do clube, do time, no jogo. Do jogo. 4 minutos de jogo foi um gol meu. Então, assim, a imagem que veio na minha cabeça foi, caramba, que história, mano. Cheguei aqui voltei pro clube com 32 anos, com a missão de ajudar o clube. Dei uma entrevista falando que eu ia junto do grupo buscar o acesso, que a gente ia conseguir esse acesso. E aí, 4 minutos de jogo, fazendo um gol que era um gol que é... Porque se ganha, tu só se vai ganha, correr. ela subia. A gente não tinha perdido um jogo em casa, mano. Caraca, mano, que loucura. Que loucura, mano. Aí eu falei, caraca, velho, fiz um gol no São Januário, realizei mais um sonho. E a torcida do Vasco, quando ela vem junto, Tá cara, louco, em São irmão. Januário. E aí eu falei, caraca, que cenário perfeito. Aí na hora que ele revés lá, o Sampaio achou um gol lá na finaleira e acabou. Cara, o jogo foi 3-2. E acho que até o finalzinho do jogo tava 2-1 Vasco. Ou tava 2-2? Tava 2-2. 2-2 até o finalzinho. E se empatasse também tava bom. Tava bom. Tava bom. Tava bom. Porque precisava de um ponto ali É isso. e torcendo ali pra... Os resultados darem certo. Acho que até deram certo. Deram. Só que a gente não empatou. Cara, e o Vasco perdeu o jogo. E o vestiário, cara, desse jogo? Porque era a penúltima rodada do campeonato. Irmão, um banho de água fria, a água mais fria do mundo, sei lá. O banho mais gelado que eu já tomei na minha vida, irmão. Caraca. Eu não conseguia me mexer, mano, no vestiário, velho. Assim, fiquei parado pensando. E caramba, velho, olha que pressão que a gente levou pro último jogo, cara. E o que os caras disseram, por exemplo, o Nenê, que era o capitão do time. Não, o essa cara- hora você, como um dos mais experientes, você tem que botar o time pra cima. né? É, porque a gente tem a última chance, né? E foi uma semana, pô, parecia que demorou 1 ano pra passar, mano. Lá em Pra Itu. dormir. Não. Eu tomei remédio, pô. Essa semana, meu parceiro de quarto tava suspenso, o Edmar, lateral Sim. esquerdo. E aí eu fiquei sozinho. Irmão, eu acordava com insônia. Eu ficava com insônia, eu tomava remédio, o tempo não passava, eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia falar com minha esposa, com meus filhos, sabe? Eu não tinha como, eu só pensava no jogo, mano. Eu falei, caraca, olha. Pô, e o time de vocês é experiente. Pô, tô lembrando que tem o Léo Matos, pô. Tinha, Eu joguei pô. com o Léo no Léo, Flamengo. Léo. Pô, o Léo Matos é um cara também experiente. Muito, pô. Léo ajudou a gente Pô, ele é demais firme, ali. Firme, pô. Firme, pô. Cara bacana, Firme. pô. Ele é Cara, fera. isso fez muita diferença pra vocês, cara. Tá Fez. falando o nome dos caras, pô, o Edmar, pô, cara rodado também. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Léo Matos, você. Raniel Quinteiro. Raniel. Cara, falei em Raniel. E aquela merda que o Raniel fez lá em Recife? Pernambuco. E ele falou, mano, que se fizesse o gol, ele ia fazer aquilo ali mesmo. E ele fez. Cara, conta pra gente, cara. Eu não lembro o que ele fez. Eu sei que ele bateu o pênalti, Tirou fez a o gol. camisa e botou, ó, fez assim pra torcida do esporte. Do Os caras esporte. estavam xingando ele todinho, mano. Meu irmão, acabou o jogo. Confusão do caramba, pô. Acabou. Confusão, não sei. Pô. Acabou, foi uma guerra lá, mano, aquele jogo lá. Porque era uma batalha também que a gente não podia perder, né? Porque os caras estavam colados com a gente. Sim. Então esse ponto aí foi valioso. Aí, porra, os caras bateram na bombeira lá, mano. Caraca, tem torcedor. essa parada. O E torcedor a gente bateu saiu no- correndo pro vestiário, ficou trancado lá, os caras querendo invadir o Pô, vestiário. o pau cantou, Anselmo. Lembra desse jogo? Lembra desse jogo, Iberê? Pô, tá louco. Aí Tava... tava secando. Caraca, tu não tem vergonha não, cara, de falar isso? Acho que bateu muito na gente. Mas que isso, cara? Eu acho que eu já bati muito no Botafogo. Mas, porra, que Não, isso? zero empatia. Zero empatia. Tem empatia pelo jogador. Sim, mas Todos fiquem bem, pelo mas clube. O clube por mim pode explodir. Os caras têm um ódio do Vasco, velho. Que isso, Cara, cara? Eu não tem sabia ódio. desse seu sentimento. É pior do que pelo Flamengo? Não, aí não. Pelo Flamengo não. O Flamengo, cara, o Flamengo foi um mal da sociedade. Pois é. mano. Caraca, porra. Mas conseguiram sair todo mundo bem. Sim, o Paulo Brax o diretor lá foi fera nisso aí, falou, não vou voltar, ninguém vai voltar pro campo, porque não tem como, não tem segurança, aí meu jogador não vai voltar. E aí ele foi fera, segurou mesmo, botou o peito ali. E esse gol foi o gol do empate? Foi gol do empate, mano. Porque jogar lá na Ilha do Nossa, Retiro é difícil, tá cara. doido. Aquela grama lá, pô, parece que tem umas mãozinhas Louco, puxando mano. teu pé pra Torcida baixo. cantando lá. Meu Deus, mas enfim, mano, foi tipo o último jogo assim lá em contra o Ituano, mano. Só sei que, Fernando, graças a Deus a gente conseguiu fazer um gol no início do jogo lá, mano, contra o Ituano. Sim, foi o gol de pênalti do Foi Nenê. um gol de pênalti e uma expulsão, acho que do cara, do Ituano, eu não sei. Sim. E aí,
Desse gol, parecia que o Ituano começou a jogar, tinha 22 caras na linha. Eu não queria saber de jogo, irmão. Tirou um, parece que entraram mais 10. Mano, o Thiago Rodrigues salvando bola assim, sabe, velho? Eu falei, meu pai amado. E aí o jogo não acabava, o Andrei foi expulso. Cara, verdade. E eu, caraca, irmão, meu Deus do céu, acaba esse jogo logo. Cara, logo o moleque que foi um dos mais importantes da campanha, se o Vasco não sobe, ele ia ser execrado. É verdade. E aí, pô, uma guerra, irmão, uma guerra. Eu falei, acabou, subimos. Irmão, parece que eu tirei um caminhão das minhas costas, mano. Um peso gigante, velho. Sabe quando você desaba assim? Caralho, irmão, levei a temporada inteira ali. Tinha que botar a cara toda hora, tinha que blindar o grupo. O cara como mais velho, né, mano? Você sabe que tudo vai pro cara. O cara tem que estar ali resolvendo o problema. E aí, sempre, graças a Deus, junto das outras referências lá, que era o Léo, o Nenê, o Edmar, a gente sempre se blindava, mano. Blindava o grupo, sabe? Dos momentos difíceis. E aí conseguiu deixar a molecada bem, confortável também pra jogar, meio a pressão, né? Mas eles foram bem, ajudaram pra caramba também. Marlinho, Ignaldo. O Marlinho é o Marlon Gomes. Marlon Gomes. Tá no Shakhtar. Sim. Então, assim, pô, eles fizeram o PEC. Pô, o PEC jogou demais, mano. Ajudou muito. Ajudou muito. Ajudou muito o E PEC. aí, pô, a gente conseguiu deixar a molecada bem, sabe, mano? Performando bem, tirando a pressão deles. Então Cara, era um grupo que, pô, assim, ficou marcado lá, mano. Cara, ficou, né, cara? O Vasco 2 anos direto na Série B. E, pô, e a relação com a torcida, cara? Era boa? A torcida gostava de você? É porque a gente era os operários, né, mano? Mas... Tinha que estar lá pra resolver o problema, irmão. Mas quando dá uma cagada, cai sempre na conta dos operários. Porque não era um grupo que enchia os olhos jogando. Mas assim, a gente não desistia, mano. A gente não desistia em nenhum jogo, irmão. Não desistia em nenhum jogo. A gente lutava todos os jogos. Era difícil? Era, porque Série B é complicado de jogar. É difícil pra caramba quando o time grande joga Série B. Todo mundo acha que o time grande vai passear, mas não vai, mano. Não vai. Não vai mesmo, é jogo difícil pra caramba. E a gente sempre falou isso, mano. Enquanto o Vasco, os caras vão vir pra guerra. Vai ser difícil, vai ser jogo truncado. Vamos ganhar de 1-0 sofrendo, mas a gente tem que ganhar o jogo. Mano, a torcida abraçou o time, todos os jogos era casa cheia, como sempre irmão. Na Série B, tá maluco. Todos os adversários que ia lá e falou, caraca, os caras são foda, mano. Jogar aqui é foda. A gente perdeu aquele jogo lá contra o Sampaio que... Cara, aquele jogo ali é inexplicável. Tem coisas do futebol na vida que não dá pra tu explicar. E uma das coisas desse jogo do Sampaio. Eu tava em casa e eu fiquei puto. Porra, irmão, que isso? Que era o jogo da... a cereja do bolo pra gente. Fechar o campeonato. Com um jogo de antecedência, tranquilo. Relaxado depois. Comemorar com a torcida. Foi pro último jogo, irmão. Só sei que acabou o último jogo, eu fui pro hotel, jantei lá com o pessoal, abracei todo mundo, comemorei, falei, amor, vamos pra casa, que minha esposa foi de carro, e eu moro lá na Praia Grande, né? Sim. Aí eu falei, amor, vamos pra casa, mano. Preciso ir pra minha casa, sabe? Dormir. Pra dormir. Amor, eu preciso pra casa. Tem que ir pra minha casa, porque eu preciso, sei lá, mano, mudar a chave. Desligar, velho. O ano foi desgastante. Tu se sentiu sobrecarregado? Senti. Tu sentiu? Senti. Porque como um dos líderes, né? Vocês acabaram absorvendo muita coisa. Absorve muita coisa, né? E é ser humano, né, mano? Claro, e muito mais do que acontecia fora do que dentro do campo. Era maravilhoso, o grupo era muito unido, muito bom. Você conseguia controlar a molecada mais nova, conseguia dar dura neles e eles, te ouvir pra caramba. Tinha os jogadores que também te ajudavam. E tava todo mundo muito comprometido com buscar o acesso pro clube. Então, assim, a gente tinha que só controlar mesmo, mano. Mas, assim, era mais desgaste de jogo, de viagem, de pressão, de ganhar, Era isso que a gente sabe que Série B, o futebol te traz, né, Vasco, a política do Vasco atrapalha muita coisa. Atrapalhava, né? Hoje eu não sei como é que funciona. Mas em algum momento tu achou que não ia dar pra subir no ano que subiu? Irmão, nenhum momento. Nenhum momento eu achei que não ia dar pra subir. Mesmo na oscilação? Mesmo na oscilação. A gente nunca pensou em não subir, Fernando. Em nenhum momento entrou no clube que a gente não ia subir. Se acontecesse da gente empatar ou perder um jogo, no outro dia o ambiente ia ser o mesmo. Não ia mudar. Os funcionários é a mesma coisa, irmão. Ninguém mudava. A gente conseguia seguir na nossa rota, mano. De não mudar e saber que a gente ia conseguir. Caramba. Que bom. Parabéns. Parabéns porque não é fácil. Eu sei como é que é jogar no Vasco ali numa situação dessas. A minha foi muito mais simples, mas vocês... Tá louco.
Acho Que- que bota a fibra do jogador em provação a todo momento. É, porque o problema não é você subir e ganhar. Isso aí muitos podem fazer. A maior dificuldade, na minha opinião, foi perder aquele jogo pro Sampaio em casa, diante de todas Cenário. as circunstâncias, e você ter forças Pra para ir- reagir no jogo, logo no jogo seguinte. Por mais vontade que vocês tivessem, o Mas é psicológico tá abalado. Psicológico. Pô, abala a confiança de qualquer um. Pô, Ser entendeu? humano, né, mano? Ser humano, porra. Por mais que muitos Acha que é dissociem, né, o atleta do ser humano, é uma coisa só. ser humano. Porra. Eu nunca tomei tanto remédio pra dormir igual eu tomei nessa semana, velho. Parecendo um Anselmo. E eu tenho um sono, pô, graças a Deus o meu sono é maravilhoso, Tranquilão. mano. Tranquilão nessa Meteu o semana. Xionox. É, porra, Anselmo é o homem do ano. É né? esse? Eu tomei um Zupidem, mano. É isso, né? o Xionox. É, eu tomei a minha esposa. É ele mesmo. É, eu tomei, eu falei, mano, tem que tomar Então um remédio, apaga. senão eu vou dormir não. 6 horas apagado. Desliga, nem levanta pra fazer xixi. Você desliga, você apaga, irmão. Desliga o disjuntor. Você apaga. Caraca. E acaba que no ano seguinte você acaba saindo do Vasco, né? Entrou a 777. A 777 entrou, Entrou, e aí acabou desligando modelo SAF, né, mano? boa Aí, parte da galera. como eu tinha o gatilho, eu fiquei. E ficou eu, ficou mais uns que tinha gatilho, né? E outros não ficaram. Mas aí eu acabei ficando e a 777 começou a trazer jogador, comprou, né? Comprou o Léo Pelé, comprou outros monte de jogadores, Pedro Raul. Foi montando o time de acordo Com o que eles queriam. com o que eles queriam. E aí, mas eu fiquei, mano. Fiquei lá, fiquei no É, eu grupo, lembro era que você importante, ajudava o Barbieri, o pessoal, era muito importante ali no clube, sabe? Sim. Tinha respeito, pô, respaldo de todo mundo ali. Isso, mas aí acabou de eu não jogar e buscar outro lugar, buscar outro espaço, Pra mano. Pra poder poder jogar, seguir né? minha carreira. Porque eu vi o Jorginho falando que hoje, pensando melhor, seria melhor ter te mantido lá. era melhor ter que você ficado lá. era importante. Soube desse já? Já viu isso Soube, já? eu vi. E é legal, assim, mesmo... Então, o que você faz, né, Fernando? É o que fica, né, mano? É isso aí. Às vezes você passa num clube por passar e outras vezes você passa e vence e consegue não só isso, mas também fazer com que as pessoas gostem de você no lugar e que queira você lá, entendeu? E tu sente com o dever cumprido de ter trocado a estabilidade do Cuiabá Muito. por essa panela de pressão explodindo? Não, realizei um sonho, né, mano? Tá doido. Por mais que foi um ano desafiador pro clube, mas eu realizei um sonho de jogar no Vasco, de fazer um gol no São Januário. Pô, E no meu último dia lá que eu assinei minha rescisão, levei meu filho lá, ali no portão ali que fica perto da torcida visitante, né? sim, sim. Aí eu falei pra ele que um dia eu ainda ia ver ele jogar no Vasco.